Aos 12 anos, eu me tornei amante de um homem casado. Para piorar a situação, eu também passei a ter um caso com o irmão dele, porque esses dois, eles me transformaram praticamente em uma GP. É uma garota que faz programas. Eles me pagavam para fazer de tudo com eles. Eu, inocente, passando necessidades, eu simplesmente aceitei e segui em frente. Mas vamos à minha história. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu era uma criança muito para frente. Na verdade, uma pré-adolescente, né? Eu tinha uma família onde tinha uma casa muito cheia, muitos filhos, os meus pais praticamente analfabetos, não tinha noção de muita coisa na vida, vivia na lavoura, trabalhando na roça, não estava nem aí para os filhos. E a gente tinha que se virar para conseguir colocar comida dentro de casa. Desse cada um seu jeito. A gente tinha que trabalhar. Muitas vezes, os meus pais diziam que, quando eles eram crianças, não existia isso de estudar. Ou trabalhava para comer, ou ia estudar e passava fome e necessidades. E eles queriam que a gente fizesse a mesma coisa. Muitos dos meus irmãos não sabem ler. Por quê? Porque seguiram ali o mesmo trajeto dos meus pais. Mas eu não vou culpá-los, o foco aqui não é esse. Eles também não tiveram uma família com uma base, sabe? Infelizmente, nós viemos a esse mundo e não tivemos uma família estruturada. E com isso, eu me perdi muito nova, muito novinha mesmo. Eu era muito para frente, vivia solta, dizia para os meus pais que eu ia estudar sim, e durante a tarde eu ia ajudar na lavoura. Eu ia trabalhar, plantar uma coisa, plantar outra, para ajudar. Mas que na escola, pelo menos eu tinha comida, eu tinha alimentação e sempre tinha alguém para ajudar. E foi justamente dentro dessa escola que eu conheci o homem que me colocou no péssimo caminho. Esse homem, ele trabalhava lá, na limpeza da escola. Ele passava pela gente, fazia uma coisa, fazia outra, e eu sentia que ele me olhava de um jeito assim meio ousado. Eu, mesmo nova, já tinha um corpo, eu desenvolvi um corpo muito novinha. Eu me tornei mocinha aos 10 anos, já tinha um peito, já tinha uma bunda, já tinha uma perna. Ninguém me dava essa idade. E ele olhava para mim, imaginando provavelmente que eu já tinha uns 15, mas ainda assim ele já era maior. Ele não me respeitou. Até que um dia, eu saindo da escola, esse homem estava lá fora, já indo embora. Eu tinha ficado até um pouco mais tarde porque eu estava fazendo uns trabalhos com umas colegas. Eu já estava atrasada, estava querendo sair rápido para ir trabalhar na roça. Ele me viu ali saindo desesperada, perguntou se tinha acontecido alguma coisa e ele estava arrumando a bicicleta dele e perguntou se eu queria uma carona. Você quer que eu te leve até lá na frente de bicicleta para você não correr? Eu aceitei. E foi aí que tudo começou. Enquanto eu estava sentada ali na frente da bicicleta, ele começou a puxar assunto comigo. Me perguntou para onde eu ia, o que eu ia fazer logo à tarde, onde estavam os meus pais. E diante das perguntas dele, eu já era bem revoltada. Comecei a falar para ele que eu tinha a obrigação de trabalhar, que eu precisava conseguir um dinheiro para comer, que os meus pais eram bem pobres, e fui falando. Até que ele percebeu que dinheiro facilitaria a minha vida. Ele disse para mim assim: e se eu conseguir para você um serviço onde você não vai precisar se esforçar muito e vai ganhar um bom dinheiro, você aceitaria? Eu disse: claro que sim. Tudo o que eu quero é dinheiro. Se for dinheiro de verdade. E ele ainda riu. E foi aí que, nesse mesmo dia, ele desviou o caminho e me levou para uma casa no meio do nada. Essa casa era do irmão dele. Ele disse para mim que esse irmão tinha mulher, mas a mulher estava viajando, estava na casa da mãe que estava adoentada, então ali seria o local onde nós iríamos trabalhar. E até esse momento, ele não dizia para mim como seria esse trabalho. Eu pensei,
Será que é para fazer uma faxina, para fazer uma comida? Eu não sou muito boa em cozinhar, mas em limpar eu tô acostumada. A mulher do cara viajou, então ele deve estar precisando de ajuda. E quando chegou nessa casa, ele foi bem real comigo. Ele disse assim: Olha, eu estou precisando receber uns carinhos. O meu irmão também. Hoje ele não está aqui, mas eu tenho certeza que quando ele te ver, ele vai ficar apaixonado. Faz um tempo que eu olho para você. Você vai aceitar ou não? Naquela época, eu sei que o real nunca foi valorizado, mas ele me ofereceu R$ 5. E R$ 5 já valia muito para mim. Pelo menos eu conseguiria comer uns 2, 3 dias com esse dinheiro. Compraria uma coisa, compraria outra, e eu cresci o olho. Hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, R$ 5. Eu me vendi por R$ 5. Ele conseguiu fazer a minha cabeça e eu aceitei. Ele disse que seria R$ 5 dele e 5 do irmão. Então seria o dobro. Sempre que os dois me procurassem, eu teria R$ 10 garantido. Eu não conseguia esse dinheiro nem trabalhando uma semana na roça. Vocês têm noção disso? E foi aí que pela primeira vez eu me deitei com esse homem. Esse homem da limpeza lá do colégio. Um homem meio nojento, não tinha nada de beleza. Ele tirou minha virgindade. Pelo menos ele se protegeu. Ele era casado, inicialmente eu não sabia, só vim descobrir depois, porque ele falou que o irmão dele era casado, mas ele não disse que ele era. Nisso eu fui enganada mesmo. E foi assim que começou. Assim eu comecei praticamente a trabalhar com isso, me tornei uma garota de programa. A primeira vez foi com ele, depois de uns dias, o irmão dele. E ele começou a inovar. Chegou uma vez que ele disse assim para mim: Hoje eu vou te pagar, o meu irmão também, mas eu vou ficar assistindo enquanto o meu irmão fica com você. Tudo bem? E eu mesmo sentindo um pouco de vergonha, mesmo me sentindo um pouco nojenta, eu ignorei tudo isso. Eu só queria levar a comida para dentro de casa. Eu disse: Tá bom, tudo bem. Era uma coisa muito rápida, era uma coisa assim, meio aquela coisa de animal, aquela coisa sem sentimento. Mas eles faziam de tudo comigo, tudo o que eles desejavam. Depois de uns dias, ele me propôs que os dois fizessem comigo ali ao mesmo tempo. E eu aceitava. Teve uma vez que eu pedi para eles pararem, eu não estava aguentando, eu estava sentindo muitas dores. Mas eles não pararam. Eles tamparam a minha boca, eles me seguraram e eu ficava ali desesperada. Eu comecei a chorar. E foi nesse dia que eu senti que tinha algo muito errado. Eles não estavam sendo como eles me prometeram. Eles diziam para mim que tudo iria acontecer com a minha permissão. E nesse dia eu senti que a forma que eles estavam me tratando, eles estavam fazendo algo forçado. E eles estavam gostando daquilo. Quando eles terminaram, eu estava ali em meio ao sangramento. Foi algo muito doloroso. E depois eles ainda me deram uma toalha, disseram para eu tomar um banho. E eu disse que daquela forma eu não ia querer mais. Que eu iria realmente voltar a trabalhar na roça. E com isso eles aumentaram um pouco, coisa pouca, coisa de R$ 2, o valor. Ao invés de R$ 5, seria 7. E que eles nunca mais fariam a mesma coisa que tinham acabado de fazer naquele dia. E eu fui aceitando. Fui seguindo em frente, fiquei mais ou menos 1, 2 anos fazendo sempre isso com eles. Pelo menos 2, 3 vezes no mês acontecia. Os meus pais não faziam ideia de onde eu estava conseguindo tirar dinheiro. Eu disse para eles que eu estava fazendo faxina na casa de uma conhecida que era mãe de uma das alunas do colégio. Eles simplesmente acreditaram ou faziam de conta que estava tudo bem e ficavam felizes com o dinheiro que eu estava levando. E como foi que tudo isso acabou?
Um belo dia, eu estava nessa casa abandonada, que na verdade não era a casa onde o irmão dele morava. Ele começou com essa historinha toda. Nenhum dos dois moravam nessa casa. Eles tinham as casas deles, eles eram casados sim, e essa casa era uma casa antiga do irmão, que servia praticamente como um hotel. Só que uma das mulheres dele, justamente a mulher do funcionário lá da escola, ela começou a desconfiar. Não sei como nem porquê. Não sei se o marido não estava sendo presente em casa, não sei se ela seguiu ele. Eu só sei que uma bela tarde estávamos ali nós três dentro daquela casa. Nesse dia eu estava ficando com um, depois com o outro, os dois não estavam ali ao mesmo tempo, tá bom? A mulher dele apareceu. A mulher invadiu a casa e pegou a gente ali, todo mundo sem roupa, fazendo esses tipos de sacanagem. Essa mulher começou a gritar, perguntando quem eu era, quem é essa vagabundo, o que vocês estão fazendo, que pouca vergonha é essa, 2 homens para uma mulher. Menina, quantos anos você tem? Você já tem 18 anos? E eu, assustada, desesperada, sem saber o que fazer, me enrolei e disse para ela: não, não tenho. Naquela época, eu ia completar ainda 15 anos. E eu disse para ela: eu tenho 15, ainda menti. Essa mulher partiu para cima desse marido. O cunhado foi ajudar, puxou essa mulher, foi aquele auê. E eu catei as minhas roupas e saí dali correndo desesperada. Depois disso, esse homem não apareceu mais na escola. Não sei se a mulher denunciou, não sei se a mulher ameaçou, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que nunca mais eu voltei nessa casa abandonada. E sabe o que foi mais difícil para mim? Até o momento de eu entender que tudo isso era muito errado, eu estava preocupada com o dinheiro que eu não ia mais ter. Como que eu vou conseguir me sustentar a partir de agora? Eu estava acostumada com dinheiro fácil, eu estava acostumada a ir para a escola e ir para a casa desses homens, e quando não ia para lá, eu ia brincar, eu ia correr, mas não ia para a roça com os meus pais. Eu detestava trabalhar na roça. E a partir disso, eu precisei me enquadrar, eu precisei ajudar os meus pais sim, e só com o passar dos meses eu fui sentindo que era melhor. Eu não era feliz fazendo aquilo tudo. Eu não era feliz vendendo o meu corpo. Eu poderia ter engravidado, eu poderia ter conseguido até uma doença, mas por sorte, eles sempre usavam preservativo. Depois de um tempo que tudo isso acabou, eu consegui um emprego em uma casa de família. Eu comecei a procurar, comecei a falar com um e com o outro. Eu ia para a cidade, eu bati em porta em porta. E foi aí que realmente as coisas começaram a andar. Eu precisei parar de estudar por um tempo, comecei a trabalhar e ficava a semana toda na casa, só ia final de semana para a casa dos meus pais. E a minha vida mudou e melhorou. E em relação a tudo isso que eu vivi no passado, eu sinto muita vergonha, muito nojo, eu tive tantos pesadelos. Só que levou tempo para eu acordar. Realmente, quando tudo começou, eu não tinha noção da realidade terrível que eu estava me metendo. E hoje eu sou uma mulher casada, eu tenho um filho, e é óbvio que eu nunca contei isso para o meu marido, nem nunca vou contar, porque que homem ia querer casar com uma mulher tão vivida como eu? Mas graças a Deus eu deixei o passado no passado, nunca mais me deitei com nenhum homem por dinheiro. Eu sou uma mulher fiel, uma esposa dedicada, uma mãe que é muito melhor do que a mãe que eu tive lá atrás. Enfim. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada, viu, por você abrir o seu coração e contar aqui pra gente toda essa difícil história que você viveu quando você tinha apenas 12 anos de idade. Que difícil, viu? Seu relato chega a doer, pelo menos em mim.
Você era uma pessoa, uma criança, uma pré-adolescente que passava por muitas necessidades em casa, não tinha ali uma família estruturada, os seus pais só focavam no trabalho, era a realidade deles, e de repente você cruzou o seu caminho com um crápula, ou melhor, dois. Eles transformaram você no objeto sexual dele. Você precisava do dinheiro e eles queriam sexo. E com isso, meu amor, você estava de repente ali vivendo uma realidade que não era para ter vivido. E eu sinto muito por tudo isso, viu? Eu sinto muito, eu fico arrasada. E sabe o pior? O pior é saber que hoje, no ano de 2024, ainda existem pessoas, monstros como esses dois, que conseguem pegar garotas menores e fazer exatamente o que eles fizeram com você. Se a mulher desse homem não tivesse pegado vocês no flagra, só Deus sabe qual seria o seu destino. Eu espero muito que ela tenha denunciado esse cara, que ela tenha acabado com o casamento, ou talvez, provavelmente, por medo, ele fugiu, porque normalmente são covardes também. Em relação ao irmão dele, você não falou muito o que é que aconteceu, mas eu tenho certeza que se ela descobriu, ela deve ter contado também para a cunhada dela. Em relação a toda a sua história, meu amor, de forma alguma eu vou te julgar, eu vou apontar o dedo para você. Você era uma criança com 12 anos, pré-adolescente, que tinha fome e de repente encontrou nisso tudo uma maneira de saciar essa fome. Sabemos que jamais isso deve ser uma escolha, mas diante da sua realidade, foi a maneira mais fácil que você encontrou. E eu sinto muito, meu amor, que você tenha passado por tudo isso, que naquela época você não teve ali um adulto para conversar com você, para te orientar, para te dizer que o seu corpo vale muito, que você não devia de forma alguma aceitar tudo isso, mas a sua realidade era completamente diferente da minha e de muitas outras pessoas que estão aqui no canal. Eu fico feliz em saber que tudo passou, que você hoje está melhor, que você recomeçou, você hoje tem o seu marido, tem o seu filho. Você disse para mim que ainda tem alguns pesadelos em relação a isso tudo. Então, minha linda, se cuide. Faça terapia, se possível, cuide da sua mente para que você consiga deixar esses traumas no passado. Eu sei que não é fácil, eu sei que por muitos anos você se culpou, por muitos anos você disse que tudo isso que aconteceu foi porque você mereceu, mas não faça isso com você, tá bom? Não faça de forma alguma. O importante é que você virou essa página e passou a escrever uma nova história para a sua vida. E que Deus te guie e te oriente. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, que relato, hein? O que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.